Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Lembramos que é muito importante que compartilhem essas nossas reuniões com seus amigos, seus familiares, de modo que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. E dando início à nossa reunião, então, esclarecemos que nossos estudos são baseados nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, os quais vamos estudando alternadamente. E nesta oportunidade, teremos as reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, obediência e resignação. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão de ideal espírita Luiz Gigino, integrante do nosso Lar de Teresa, que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aloysio, peço então que nesse momento nos brinde com as suas palavras iniciais. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e envolva nossos corações. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui tratando de mais uma página do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trará, pelo conhecimento, a base para o nosso caminhar. Passamos agora, então, à leitura inicial de hoje, que tem por título Convite à Disciplina. Convite à disciplina. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Os nécios não conseguem entendê-la. Os preguiçosos supõem marginalizá-la. Os ingratos desconsideram-na. Os frívolos transferem-na no tempo e na oportunidade. Atormentar por evitá-la. Os vândalos corrompem. Os pervertidos pensam em mudar-lhe a estrutura, confundindo o teor em que se apresenta. Mas, incorruptível, a disciplina traça linhas diretivas e vigorosas, trabalhando o diamante bruto do espírito, a fim de expungi-lo de toda jaça e torná-lo de real valor. Enxamei-o em todo lugar os homens que aos porcam, enlouquecidos pela tirania do erro ou ameaçados sob o peso da irresponsabilidade. Nos dias modernos, muitas pessoas acreditam que manter disciplina em relação a si mesmas, como ao próximo e à comunidade, bases que são da humanidade, é esforço vão, tendo em vista a vitória dos usurpadores, das facções poderosas que se utilizam da força e da astúcia dos donos dos monopólios, como da impiedade. No entanto, o mentiroso a si mesmo se engana, o tirano a si próprio se prejudica, o avaro constrói o presídio dourado da loucura pessoal, o criminoso jugula-se à hediondez, o explorador condiciona-se à insaciabilidade. Ninguém engana realmente ninguém. É da lei divina que o homem somente sofre o que deve. Desde que se apresente em condição de vítima, expunge, enquanto o algoz adquire débito para ulterior aflição. Face a isso, disciplina-te no exercício dos pequenos labores para fruires as alegrias que te conduzirão aos eloquentes deveres que libertam e acalmam. Disciplina é impositivo de levantamento moral fomentador do progresso, base da paz de que ninguém pode prescindir. Se as tuas disciplinas morais, por enquanto, te apresentam como pesada canga, persevera e insiste nelas até que te chegue o instante liberativo em que se transformarão em prazer de plenitude e gozo de harmonia pessoal, decorrente do júbilo de todos pelo que hajas produzido e conseguido. É uma mensagem de Joana de Ângeli, do livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse momento, convido a todos, então, a unirmos nosso pensamento e nossa prece inicial. Senhor Jesus, querido mestre, amigo, nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesse planeta, vivendo tantas experiências nos diferentes setores de nossa vida, onde necessitamos aprender,
evoluir. Nossa gratidão também aos espíritos amigos e aos mentores do nosso lar de Teresa. Essa casa que nos acolhe e nos oferece a possibilidade do trabalho, do esclarecimento e da consolação. Que possamos, neste momento, abrir nossos corações e mentes às reflexões que nos serão trazidas generosamente por nosso irmão de ideal espírita, de modo a podermos tirar o melhor proveito de cada uma delas. Que assim seja, graças a Deus. Neste momento, então, nosso irmão Aloysio Gigino abordará o tema obediência e resignação, baseado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aloysio, com nossas saudações fraternas, a palavra é sua. Hoje nós estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, e no item 8, que trata de um tema muito interessante, obediência e resignação. Então, nessa página, nós vemos aspectos muito interessantes, porque o próprio Evangelho nos chama a atenção que Jesus nos ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Suas duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente confundem com a negação do sentimento e da vontade. Então vamos conversar um pouco a respeito disso. Quando nós pegamos aqui numa obra de Emmanuel, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é no livro Irmão, Emmanuel, nos falando sobre a obediência, ele nos diz que o universo é toda uma sinfonia de obediência, garantindo os objetivos da evolução. E ele nos dá algumas chamadas, alguns exemplos, que são muito interessantes com relação a esse aspecto que nós encontramos na natureza. O Sol obedece aos princípios do grupo estelar a que se ajusta. Obedece à terra às leis em que se equilibra. Obedece à árvore na provisão do celeiro. Obedece à fonte nas tarefas do reconforto. Obedece à nuvem no firmamento e obedece o verme no subsolo. Então nós vemos que em toda a natureza nós temos a presença da obediência para a harmonia do funcionamento da criação. Então nós que aqui estamos buscando o entendimento cada vez melhor, certo, daquilo que foi, o que são os ensinamentos de Jesus, nós verificamos que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, na realidade, nós temos a nossa participação na obra da criação, quando nós procuramos obedecer e nós aceitamos as nossas dificuldades com que o entendimento nos traz como necessários. Nós sabemos que nós todos estamos aqui encarnados para que alcancemos a nossa destinação, que é a perfeição, conforme nos dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos. E é interessante que nessa resposta ele nos diz que no nosso caminhar para a nossa perfeição relativa, lógico, mas ele também nos alerta que para que isto ocorra, nós estamos submetidos às dificuldades da vida física. Então nós vemos que nós obedecemos à lei divina e temos as dificuldades que são para o nosso proveito, para a nossa evolução, o nosso crescimento, que também fazem parte dessa
dessa nossa caminhada. A obediência e a resignação não são a negação da vontade e do sentimento. Muito pelo contrário. Ao contrário, são virtudes que se expressam em ações muito ativas e difíceis para a maioria dos homens, porque refletem uma confiança plena em Deus e em suas leis. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando nós falamos das leis morais, a primeira questão logo que é abordada tem uma pergunta do que é lei natural. E a lei natural nos é colocada como sendo a lei divina, a lei de Deus. Mas, continuando a resposta da espiritualidade, eles nos dizem que o homem só é infeliz quando delas se afasta. Então nós vemos da necessidade do cumprimento da lei de Deus para que nós possamos caminhar e alcançarmos a nossa destinação, que é a perfeição. E esse cumprimento da lei de Deus, em outras palavras, significa para nós a obediência dessas leis. Então, as leis divinas, elas nos orientam na nossa caminhada e nós temos que, praticando-a, darmos passo a passo o nosso avanço para a nossa destinação. A obediência e a resignação cristãs, para assim serem qualificadas, devem ter o aval da razão e da sensibilidade, através de raciocínios que as tornem compreensivas, demonstrando seu valor e sua necessidade ao viver do homem na Terra e ao seu viver eterno. Então, na realidade, para que nós possamos bem cumprir ou procurar cumprir a lei divina, que é a nossa tarefa aqui, o consertar das nossas imperfeições, a superação dos nossos defeitos, dos nossos vícios, nós devemos ter uma vontade muito grande e que é expressa por ações que dizem respeito à obediência à lei divina e à resignação, isto é, à aceitação das nossas dificuldades como sendo os remédios que nós precisamos para o nosso crescimento. Ambas, a obediência e a resignação, são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O medroso, o covarde, não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes. O seu exemplo traz para nós exatamente a obediência à sua missão, à sua tarefa de nos trazer a lei divina, e essa obediência é notória em toda a sua trajetória, em todo o seu dia a dia que estamos aqui acompanhando. Ambas, a obediência e a resignação, são atos e ações de quem age segundo a vontade de alguém, submetendo-se a ela. No nosso caso aqui, nós estamos tratando da obediência às leis divinas e da resignação para a aceitação das nossas dificuldades na nossa jornada de progresso. O cristão se submete às leis divinas porque confia no seu Criador. É a fé divina. Nós confiamos que o Pai nos ama e que as suas leis existem para que nós tenhamos a orientação necessária para que nós tenhamos êxito na nossa jornada. Na obediência e na resignação cristãs, segundo o Espiritismo, o homem de hoje esforça-se para entender as leis morais trazidas por Jesus. Essa foi a grande obra
que Jesus nos legou. É o entendimento, ou melhor, é alguma coisa que nos dá um acesso, um conhecimento a essas leis divinas para que possamos, entendendo, procuremos praticá-las. Então, pelo consentimento da razão e da sensibilidade, compreendemos serem essas ações morais necessárias para um viver produtivo em ações nobres, de transformações internas e de progresso espiritual. É para isso que nós estamos aqui. A obediência e a resignação por medo ou ignorância, sem compreensão, apenas pela autoridade de quem as exige, cada vez mais escasseiam, porque o homem quer compreender antes de aceitar e adotar aquilo como sendo sua verdade ou seu caminho. Jesus não renasceria na Terra para agir com seus irmãos imperfeitos usando os mesmos métodos usados pelos poderosos da Terra, ou seja, exigindo pela força ou pelo temor a obediência e a resignação às leis de Deus, às leis divinas, às leis do Pai. Não, ele veio trazer as leis morais indispensáveis ao progresso moral da humanidade, da Terra, que devem primeiro se desenvolver na mente e no coração de cada espírito, encarnado ou desencarnado, pela vontade de cada um. Na mente, pelo entendimento, e no coração, pelo sentimento. Nós temos a maneira de dizer que o coração é a sede do sentimento, quando na realidade está tudo no espírito. Quando a influência desses seus seguidores for maior do que a dos que as repelem, a Terra se tornará um mundo sem tormentos e angústias, possibilitando um viver agradável, prazeroso, com muito mais facilidade para o progresso no bem, pelo bem e para o bem. Assim, aquele que, entendendo que as causas das dores e sofrimentos na Terra estão dentro dos homens, o mal está em nós. E nós estamos aqui com a tarefa de trabalharmos para eliminarmos em nós os vícios, transformando-os em virtudes. Nós aprendemos uma das leis naturais, que é a lei de extermínio, né? A lei que na realidade é uma lei de transformação. Então, essas nossas ações externas, que vão transformar as situações, os esclarecimentos, apenas estimulam reações oriundas do íntimo de cada um. Onde cada um esforça-se pela aceitação dos mesmos, resigna-se, isto é, não reclama, não se revolta, não se desespera, porque sabe que esses males são necessários ao seu progresso espiritual. Procure, então, com serenidade e confiança, a liberdade dos mesmos, com a certeza de que esses sofrimentos lhe trarão benefícios, alguns já percebidos durante o próprio acontecimento daqueles atos que nos são não agradáveis, certo? E que esses bens não viriam de outra forma por causa da sua própria rebeldia. Então, eu tenho uma maneira de entender as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa permanência aqui na vida física, de que a dor e o sofrimento, na realidade, são incentivos para que nós mudemos. Mas para que esses incentivos realmente sejam adotados, sejam aceitos por cada um de nós, é necessário primeiro que nós conheçamos a lei divina e nos esforcemos para colocá-la em prática.
A dor e o sofrimento eu vejo sempre como um remédio. E só toma remédio quem está doente. Então, se nós que somos doentes da alma necessitamos desses incentivos para que nós mudemos alguma coisa em nós, vamos entender e vamos nos esforçar para isso com a obediência da lei divina e com a resignação, a aceitação dessas dificuldades como sendo um caminho que nós percorremos para alcançarmos a nossa destinação, que é a perfeição. Ninguém reencarna para falir. Todos nós reencarnamos para vencermos, para crescermos e para caminharmos para a felicidade, para a perfeição que nos aguarda mais adiante. Mas para tal é necessária essa obediência às leis divinas. Então, a obediência é um estado da alma conquistada pelo Espírito nas diversas encarnações. Pois para ser obediente, é preciso não ser orgulhoso nem egoísta, deixando que se sobressaia a humildade. Quando nós falamos de humildade, normalmente nos lembramos de Jesus quando as duas virtudes que mais se sobressaem na sua passagem, na sua convivência conosco, no seu exemplo, são a humildade e a caridade. Com a resignação, são duas virtudes companheiras da doçura e são muito ativas, porque nós, quando entendemos as coisas, nós temos motivação para fazer aquilo que nós entendemos. Então é por isso que nós conversamos, nós estudamos, nós lemos, para que nós nos inteiremos dessa lei divina e cada vez mais assimilemos os caminhos que nós devemos percorrer e sejamos adeptos da obediência, isto é, de nós adotarmos efetivamente essa prática dessas leis que, na realidade, significam, pelo conhecimento, o consentimento da razão. Então, nas provações por que passa, o espírito que não é dotado dessas duas qualidades, da obediência e da resignação, revolta-se contra tudo e contra todos. E culpa, inclusive, a Deus, esquecido de que Deus não quer que ninguém sofra. Mas o sofrimento faz parte da vida. Lembremos das palavras de Jesus, quando ele nos afirma: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, para a nossa evolução, o pusilânime e o covarde, ele não pode ser resignado ao mesmo tempo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, na realidade, Jesus foi o exemplo dessas duas virtudes que os materialistas e os descrentes desprezam. Ele veio à Terra no momento em que a sociedade se perdia nos labirintos escuros da imoralidade e da corrupção. E os seus ensinamentos norteiam as sociedades de todas as épocas para que a humanidade não enverede pelos caminhos torpes da degradação moral. O Evangelho nos mostra que a moral e a sabedoria devem caminhar juntas, pois só assim o homem alcançará mais rapidamente os caminhos da redenção, os caminhos que nos aproximam cada vez mais do Criador. Não se deve, contudo, confundir obediência com passividade. Então, existem aqueles casos da passividade em que o sujeito não é obediente, ele é passivo. Ele não sabe porquê, não entende porquê, mas por medo ou o que seja, ele se sujeita, se submete a determinadas regras e o valor disso fica bastante diminuído porque não está sendo aí utilizada a vontade do espírito e o seu livre-arbítrio para que ele realmente caminhe com firmeza para o seu futuro.
O obediente deve ter altivez, coragem, determinação. Ele sabe o que quer, ele sabe por que quer, ele sabe para que ele está agindo daquela maneira, qual o objetivo daquilo. O resignado deve aceitar o sofrimento como decorrente de atos cometidos contra as sábias leis de causa e efeito, mas deve ter a coragem de lutar, consciente de que, se a vida fosse um mar de rosas, a nossa existência não teria sentido, pois, tendo tudo nas mãos, sem nenhum esforço, o homem se tornaria um estorvo inútil na Terra. Quando trato disso, eu sempre lanço uma pergunta que nós devemos refletir a respeito. Se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade na nossa caminhada, nesse capítulo da nossa jornada, nós iríamos mudar alguma coisa em nossas vidas? Com certeza que não. E aí estaríamos botando por terra o objetivo maior da reencarnação, que é a busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa transformação, que passa obrigatoriamente pela obediência às leis divinas e pelo expurgo dos nossos vícios, com a aceitação, com a resignação de que, se nós estamos naquela situação, é porque nós temos a necessidade de tomarmos remédios, muitas vezes amargos e caros, mas que são o único meio para que nós possamos, superando as nossas dificuldades morais, nós possamos cada vez mais nos aproximarmos do Criador. Obediência e resignação são próprias dos brandos e pacíficos, que é o capítulo do Evangelho que nós estamos tratando. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, aqueles que possuirão a terra, a qual, ao passar para um mundo de regeneração, deixará de ser um mundo de expiações e provas. As nossas dificuldades automaticamente diminuem, porque à medida que nós evoluímos, à medida que nós nos tornamos adeptos do cumprimento da lei divina, da lei de Deus, nós não precisamos de incentivos corretivos para que nós mudemos. Então, à medida que nós adquirimos hábitos que estão de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei divina, nós passaremos a ter uma existência aqui na Terra muito mais equilibrada, muito mais tranquila, sem esses percalços que o nosso esforço para corrigi-los demanda de cada um de nós. Nós vemos uma bem-aventurança, como nos foi colocada nesse capítulo: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós vemos sempre que Jesus nos chama a atenção dentro das bem-aventuranças, que é uma página linda que nós encontramos no Sermão do Monte, é que o nosso esforço aqui para superarmos as nossas deficiências serão sempre recompensados na vida futura. Vamos lembrar que o eixo dos ensinamentos de Jesus é a vida futura. Ele nos lembra, conforme falamos há pouco, que no mundo onde nós estamos, nós viveremos cercados e vivenciando aflições. Mas a razão disso é o nosso progresso, é o incentivo para que nós mudemos. É o remédio amargo que faz com que nós queiramos, pela nossa transformação, nos afastarmos dos vícios e das imperfeições. Então, a obediência e a resignação são próprias dos brandos e pacíficos, aqueles que possuirão a terra ao passar para um mundo de regeneração. Os brandos e pacíficos herdarão a terra, porque eles continuarão a viver nela, para a compleição de seu progresso evolutivo, para o complemento, para
o caminhar dentro da sua jornada evolutiva. Os rebeldes, os mais recalcitrantes, serão relegados para planetas menos evoluídos, onde ainda prevalece o choro e ranger de dentes preceituados por Jesus. Então nós vemos que na criação nós não temos apenas um mundo de expiações e provas, assim como não temos apenas um mundo de regeneração. Muitas são as moradas na casa do Pai. E moradas que têm um escalonamento de dificuldades e de bem-estar na jornada que nós caminhamos, que nós realizamos. Então, essas são as qualidades que, juntamente com tantas outras que nós conhecemos, que caracterizam o homem de bem, que elevarão cada um ou cada vez mais os espíritos à condição de bem-aventurados, pois são filhos de Deus, isto é, que executam a sua vontade e dele se aproximam. Da mesma forma, nós devemos entender que obedecer não deve ser um ato cego. A resignação também não significa cruzar os braços ou uma aceitação passiva. Também é uma virtude ativa, porque toda conquista demanda esforço, e o esforço significa sempre ação. Então, tanto a resignação quanto a obediência, elas são virtudes ativas. A criatura não se entrega a uma atitude contemplativa dos fatos ou uma aceitação do sofrimento, das amarguras, prostrando-se por terra e deixando que a vida a leve de roldão, sem uma luta para um reerguimento. Não. Nossa vida, eu costumo dizer, até uso um refrão, certo? Dizendo que todos nós, a vida é uma luta. Todos nós estamos na luta. E quem está na luta e não luta, apanha. Então, todos nós devemos lutar cada vez mais, mas numa luta que seja produtiva, uma luta que nos leve cada vez mais a nos aproximarmos da nossa tranquilidade, da nossa paz interior. E aquilo que nós abrimos a nossa fala hoje, dizendo que, palavras de Jesus, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo vou lá dar. Então a paz que nós buscamos é a paz da consciência. E a consciência é onde nós temos registradas a lei de Deus, a lei divina. Então, se nós queremos a paz, nós temos que trabalhar para cada vez mais nós possamos cumprir as nossas obrigações como espíritos em busca da felicidade e que entende que toda essa parte de dificuldades fazem parte do nosso caminhar. Eu separei aqui um trecho de um livro pelo espírito Leon Tolstói, que o livro é Preces e Mensagens Espirituais. E nos diz assim, que um homem descontente com a sorte queixava-se de Deus. Deus, dizia ele, dá aos outros as riquezas e a mim não dá coisa alguma. Como é que eu hei de poder fazer o meu caminho nesta vida sem nada possuir? Um velho sábio, ouvindo essas palavras, disse-lhe, acaso és tu tão pobre quanto dizes? Deus não te deu, porventura, saúde e mocidade? Não digo que não tenha me dado, e até me orgulho de ter saúde, bastante na minha força e no verdor dos meus anos. O velho então pegou a mão direita do homem e perguntou-lhe, deixa cortar esta tua mão por 1000 rublos. Lembrando que é uma mensagem de Tolstói, russo, né? Nem por 10.000. E a esquerda?
Também não. E por 10.000 rublos, consentirias em ficar cego por toda a vida? Nenhum olho dava por tal dinheiro. Veja, observou o velho, que riqueza Deus te deu e tu ainda te queixas. Então, na realidade, nós enfrentamos as nossas dificuldades com um olhar material, com um olhar na vida que nós estamos aqui vivenciando nesse mundo material. Mas vamos lembrar que essa vida no mundo material é uma necessidade que nós temos para trabalharmos o espírito. Então, nós todos temos uma cruz para carregarmos. E não adianta nós querermos trocar. Existe uma outra historinha também. Vou contar mais uma historinha para fechar. Tem no livro Lendas do Céu e da Terra, de Malbataan. Eu gosto desses contos, dessas histórias. Então, diz aqui Malbataan, uma antiga lenda cristã, um jovem convertido ao Evangelho recebeu sua cruz para seguir junto com outros peregrinos pela estrada de Jerusalém terrestre. O peso da cruz que lhe fora confiada torturava-o. Ao carregá-la, ficava tão cansado que se via forçado a descansar de vez em quando. E lamentava-se. Má sorte a minha, deram-me a mais pesada das cruzes. Movido por este sentimento egoístico, lembrou-se, numa das moradas de descanso, de trocar sua cruz por outra mais leve, dentre as que seus companheiros de jornada conduziriam. Aproveitando a escuridão da noite e o sono de todos os demais companheiros, ele foi pé ante pé, sem ser pressentido, até o lugar em que se achavam depositadas as cruzes durante a noite, procurando avaliar o peso de cada uma. Escolheu a que lhe pareceu mais leve e tomou-a para si. No dia seguinte, reiniciada a viagem, notou que ninguém se dizia prejudicado com a troca. Só então verificou que a cruz que ele escolheu para ser a mais leve de todas era justamente a sua. Então, meus irmãos, vamos entender que as nossas dificuldades fazem parte do nosso caminhar, do nosso incentivo para a nossa transformação, para que nós possamos buscar com mais ênfase, cada vez mais, não só a resignação, mas também a obediência à lei divina, que nos levará cada vez mais a não necessitarmos de vivenciarmos essa dificuldade. Que a paz de Jesus esteja conosco, que busquemos sempre lembrarmos que o progresso é conquista e a fé e as boas obras têm que caminhar juntas para que nós alcancemos a nossa destinação. Muita paz para todos. Agradecemos, então, ao nosso irmão em ideal espírita Luiz Gigino por atender mais uma vez a esse nosso convite, nos oferecendo uma exposição tão esclarecedora. Agradecemos também a todos vocês que nos honraram com sua atenção. Lembrando que, se você gostou, dê o seu like, compartilhe, aperte o sininho, pois assim, sempre que um novo tema for postado no YouTube, você receberá automaticamente um novo link. E renovamos o convite para que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando homenagearemos Allan Kardec pelo aniversário da conclusão de sua missão. Então, com a nossa prece, encerraremos a nossa reunião de hoje desejando a todos muita paz. Senhor Jesus, querido mestre amigo, espíritos e mentores de nossa casa, mais uma vez agradecemos a todos
pelas oportunidades que nos são ofertadas, que possamos conservar em nossas mentes e corações não apenas o aprendizado contido nas reflexões de hoje, mas também essa vibração de paz, essa harmonia que nos envolve sempre que nos sintonizamos com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos então, cada um de nós, escolher permanecer nessa sintonia com Jesus a cada dia dessa nossa caminhada pela vida, buscando vivenciar ao máximo o seu evangelho de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Até a próxima.